O que é o curso de imersão bíblica? É um curso online transmitido pelo Zoom, para quem deseja aprender mais sobre a Bíblia. Vamos mergulhar juntos na palavra e teremos um estudo panorâmico do começo ao fim da Bíblia. Esse curso é só para membros da Missionary Christian Church? Não! Esse curso é para todos que têm fome de aprender mais sobre a palavra de Deus. Nosso alvo é o estudo da palavra, independente de ministério ou denominação. Nossa doutrina fundamental cristã está baseada na Bíblia. Tendo isso em mente, esse curso está aberto a todos que desejam aprender sobre a palavra de Deus. Por que devemos estudar sobre a Bíblia? A Bíblia tem tantas promessas preciosas e se não conhecemos a palavra de Deus, como podemos viver a plenitude daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós? Jesus é o nosso amado noivo. Precisamos escolher buscá-lo e conhecê-lo. E a Bíblia é a carta de amor que Ele nos deixou para nos ajudar a navegar neste mundo passageiro. Em 2 Timóteo 3:15-17 diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em João 5,39 diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia contém segredos que o Senhor quer te revelar, promessas que o Senhor quer te entregar e direção que o Senhor quer te mostrar. Venha mergulhar conosco na palavra de Deus. Boa noite, graça e paz a todos. É mais um motivo de muita alegria estarmos juntos aí, aprendendo mais da palavra do Senhor, nos alimentando. Eu estava dando uma olhada aqui na internet e vendo quais são os benefícios de nós aprendermos mais, nós lermos a Bíblia, buscarmos a palavra, né? E eu estava vendo que quando nós lemos a Bíblia, nós nos tornamos mais sábios. Quando nós aprendemos mais de Deus, nós nos tornamos mais sábios. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós chegamos mais próximos de Deus. Quando nós aprendemos mais dele, nós ficamos mais próximos dele. Quando nós lemos a palavra, quando nós aprendemos mais de Deus, quando nós aprendemos a Bíblia, nós nos tornamos mais maleável, mais manso, mais humilde, né? Jesus, ele disse que vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele tira também de você um fardo pesado, você se torna mais leve, né? Então, existem vários benefícios, né? A Bíblia, ela deveria receber um prêmio Nobel, né? Porque tantas pessoas que ela já tirou da rua, tirou do mundo da marginalidade, tantas pessoas que se converteram, né? Por intermédio do Senhor, por intermédio da palavra dele. E é tudo que vem dele. Tudo, a Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas estão no controle, estão no domínio de Deus. Então é muito bom nós aprendermos a palavra. Amém? Vamos orar, nós vamos iniciar, os irmãos ainda estão entrando aí. Eu estou aí com uma visita especial, meu sobrinho Denis, ele entrou. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor venha falar com você grandemente, viu, Denis? Te amo, meu sobrinho. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais esse presente
que o Senhor nos deu, que é o dom da vida. Ó Pai, obrigado porque o Senhor renovou as nossas vidas, renovou a sua misericórdia em nós. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renova todas as manhãs. Obrigado pela sua misericórdia renovada em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, abre as nossas mentes, abre nossos corações para que nós possamos aprender mais de ti, Senhor. Sabemos que a tua palavra é uma carta de amor para nós e nós queremos mais conhecer esse Deus tão bom, esse Deus que é amor. Em teu nome, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Queridos, antes de a gente começar aqui o tema, começar o que a gente já tem que falar, o estudo de hoje, eu queria falar com vocês sobre a leitura bíblica, né? Não desista, não pare, né? Continue lendo. Se você está atrasado, não tem problema, continue lendo no seu ritmo, mas não deixe de ler a palavra, leia a palavra, né? E nós, no final do nosso curso, nós vamos dar um certificado, né? Quando nós finalizarmos o curso, e para esse certificado ser fornecido, uma das provas que nós temos é ler a Bíblia toda, tá? Então, leia a Bíblia, leia a palavra, ela vai te abençoar grandemente, tá? Nós não queremos nada, não vamos forçar você a nada, né? Só queremos assim, nós só precisamos de que você leia a Bíblia para nós podermos darmos um certificado, né? Um certificado onde você leu toda a Bíblia e acompanhou a leitura bíblica, acompanhou o estudo bíblico do começo ao fim, junto com a gente. Se você não conseguiu ler, assistir os últimos cultos, nós temos aí no grupo, o Pedro vai estar colocando agora a apostila no grupo, já para você, se você quiser acompanhar, conforme eu for ministrando aqui, ele vai colocar para você o estudo. Isso está sendo gravado, nosso grupo, nossa aula está sendo gravada, então você pode voltar lá e assistir, se caso você não assistiu. A única coisa que nós queremos é que você assista toda as aulas e também leia a Bíblia completa, tá bom? Vai ser bênção para a sua vida. Amém? E nós estamos, então, lendo o livro de Levítico, né? Nós estamos no Levítico capítulo 14, 15. Essa madrugadinha eu acordei, fui lá e estava lendo algumas passagens na Bíblia, daí a Fabi, com todo carinho, foi lá e mandou os capítulos de hoje. E junto com isso, ela também manda, lá naquele grupo que nós temos de leitura bíblica, ela manda um vídeo do nosso irmão Harold Walker, é uma bênção. Ele faz um resumo do capítulo que você leu. Você leu 14, 15, ele faz um resumo da leitura bíblica. Meu irmão, você vai sair daqui afiado. Você vai sair aqui, o que você levaria 30 anos para aprender numa igreja. Em um ano, você vai aprender todas essas coisas, esses ensinos bíblicos, né? Nós temos que examinar as escrituras, né? Então, bom, vamos entrar agora no nosso estudo, né? A gente vai falar agora sobre o livro de Levítico, né? A gente vai fazer uma explanação geral do livro de Levítico, né? E na medida que você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo cada capítulo que nós estamos falando aqui, cada parte que nós estamos falando, você vai começar a entender melhor, né? O contexto histórico, o que Deus ele estava falando, e o curso em si ele é autoexplicativo, né? Então vamos lá. Curso de imersão bíblica, livro de Levítico. Um pano de fundo, né? Antes do ano em que Israel acampou no Monte Sinai,
Esse daí é um pano de fundo. A presença da glória de Deus nunca havia habitado formalmente entre os israelitas. Deus nunca tinha descido na terra. Nos demais livros, somente você vê quando Deus visitou Abraão em uma sarça, mas o livro ele fala sobre isso. O livro ele vai falar, obrigado Pedro por mandar a aula, o livro ele vai falar para você quando Deus ele desceu até a terra, e nós vamos entender isso melhor. Nós já falamos um pouquinho no livro de Êxodo, e nós estamos falando agora no livro de Levítico. Um lugar central de culto, como um tabernáculo, nunca havia existido. Foi onde que Deus pediu para Moisés fazer um tabernáculo. Nós falamos um pouquinho sobre o tabernáculo. Um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios e festas não havia sido dado ainda, não tinha acontecido ainda na terra, né? Um sumo sacerdote, um sacrifício formal e um conjunto de obreiros para o tabernáculo não havia sido designado. Antes do livro de Levítico, nada disso tinha acontecido. No final de Êxodo, os 1 e 2 havia sido implementados desse modo exigido, que os elementos 3 e 4, né, o conjunto de estrutura, estruturado e o sumo sacerdote, fossem inaugurados, que é onde Levítico não se encaixa. Então, para nós entendermos aqui, só para a gente dar uma recapitulação, Deus ele não tinha descido ainda à terra da forma que ele desceu em Levítico. Não tinha sido criado, ainda não existia um tabernáculo onde Deus ele também vinha para poder ser cultuado. Havia todo um ritual onde Deus começou a ensinar o homem a se purificar de todo o pecado, né? A Bíblia diz em Romanos 5, 6 que Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós entendemos que para que quando o homem pecasse, como o salário do pecado é a morte, ele precisava morrer. Mas Deus ele substituiu a morte do homem por um animal, aonde morriam cordeiros, bois, e existiam vários tipos de sacrifícios, né, que o Senhor pediu para Moisés instituir, né? Então, nisso a gente vai ver tudo o que acontecia dentro do tabernáculo, né, o ritual que acontecia. A gente vai fazer um pano de fundo, porque o livro é muito extenso, tá? Só vamos dar uma recapitulada, e quando você, na medida que você for lendo a Bíblia, você vai aprendendo mais, tá? Levítico apresenta uma instrução de Deus para o novo povo redimido. Ensina eles a obedecerem a Deus o modo como eles deveriam cultuá-lo. A tendência deles de apegar-se ao politeísmo e a rituais pagãos é confirmada na peregrinação pelo deserto. Por exemplo, quando eles adoraram o bezerro de ouro, Deus não permitiria que cultuasse de maneira como seus vizinhos egípcios o faziam, nem toleraria as ideias egípcias sobre a moralidade e o pecado. O povo, quando ele saiu de Israel, eles saíram contaminados com o politeísmo, ou seja, o povo quando saiu do Egito, né? O povo de Israel quando saiu do Egito, eles saíram contaminados pelo Egito, porque o Egito tinha vários tipos de cultos, vários tipos de crenças, eles criam em várias coisas, e quando eles saíram contaminados. Então, Deus, a peregrinação no deserto foi Deus descontaminando, tirando o Egito de dentro deles, porque eles estavam muito contaminados pelos rituais que existiam no Egito, né?
E ele precisou passar um bom tempo peregrinando no deserto para poder purificar. Que nós usamos muito uma metáfora, né? O cara está passando por um deserto, né? Passando por uma situação, ou seja, passando por uma purificação, por um processo difícil, né? Porque muitas vezes são provações de Deus mesmo, né? Deus está provando aquela pessoa, tirando o pecado dele, que tipifica hoje o pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, a vida não é fácil, tá? Jesus ele vai te provar de várias formas, e você vai sendo purificado ao longo da sua vida cristã, né? Então nisso o povo de Israel, eles estavam contaminados a ponto de Moisés, quando ele subiu no monte para pegar as tábuas da lei, porque Deus escreveu com o próprio dedo em 2 tábuas, na frente e no verso dela, os 10 mandamentos. E quando Moisés estava no monte, ele ficou 40 dias no monte, conversando com Deus, né? Aí o povo começou a construir um bezerro de ouro, porque eles saíram com essa cultura, uma cultura politeísta. Politeísta significa que crê em várias coisas. Por exemplo, nós vemos na Índia, eles crêem na vaca, eles crêem em várias coisas, tem vários deuses, sendo que nós só podemos adorar a um único Deus, né? Ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é a Trindade. Síntese: terceiro livro do Pentateuco contém as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente do culto, do sacrifício e do povo devia oferecer o povo que devia oferecer a Deus, e todos os deveres dos sacerdotes. A lição principal do livro é que o Deus do povo de Israel é santo. Portanto, esse povo que Deus escolheu precisava ser santo também. Isto é, precisava ser completamente fiel a ele, não seguindo os costumes pagãos dos povos vizinhos. Nesse livro encontra-se o mandamento de Jesus, que Jesus chamou o segundo mais importante de todos, que é amar teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18, né? Então, nós vemos aqui que nós entendemos que nesse livro nós temos as leis, né? Deus ele começa a direcionar o povo, começa a educar um povo que não tinha educação. Afinal de contas, o povo ele ficou 400 anos no deserto, o povo de Israel. Lembra quando nós falamos que eles saíram de Canaã por intermédio de José, filho de Jacó, eles entraram no Egito. Só que o faraó, depois de 400 anos, não lembrou do que José tinha feito. Passaram vários faraós, né? E aí, nisso, eles ficaram escravos do Egito e começaram a aprender os costumes do Egito. Então, eles entraram em 70 pessoas e saíram em 3 milhões, depois de 400 anos. Né? Então, o povo estavam todos contaminados pelas culturas do Egito, e nisso eles foram e começaram no livro de Levítico, eles aprendem a se santificar. O povo começou a passar por um processo de santificação. E o processo de santificação é um processo dolorido, né? No Novo Testamento nós vemos lá, nós até falamos sobre isso, né? Sobre a unção do azeite lá de ser amassado, né? O batismo no azeite, né? O batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um batismo que ele requer de nós um batismo de santidade, e a santidade ela tira de dentro de nós toda a impureza, né? E é o que acontece aqui no livro de Levítico, né? Quem escreveu o livro de Levítico? Foi Moisés. A data foi entre
1445 e 1405 antes de Cristo, né? Título, Assunto dos Levitas, né? O título significa Assunto dos Levitas. Palavras-chave: santidade, oferta e sacrifício. Manual de regras e deveres sacerdotais, instruções para uma vida santa ao povo de Israel, para desfrutar da presença e da bênção de Deus. Isso está tudo em Levítico, capítulo 26, do versículo 1 ao 13. As leis e as instruções deviam transformar os antigos hebreus em um reino de sacerdote e uma nação santa, né? E aí, agora, no Novo Testamento, a Bíblia fala que você é a nação santa, é um sacerdócio real, um povo escolhido, tá? Todo o Antigo Testamento, ele tem uma tipificação no Novo Testamento, né? Então, é bênção demais quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a entender essas coisas, né? Porque os israelitas, qual é o propósito, né? Os israelitas haviam sido mantidos em cativeiro no Egito durante 400 anos. O conceito de Deus tinha sido distorcido pelos egípcios pagãos e politeístas, que criam em vários deuses. O objetivo de Levítico é fornecer instruções e leis para orientar um povo pecador, mas redimido em seu relacionamento com um Deus santo. Há uma ênfase em Levítico na necessidade de santidade pessoal em resposta a um Deus santo. O pecado deve ser expiado através das ofertas, sacrifícios próprios, que está em Levítico capítulo 8 ao capítulo 10. Outros temas abordados no livro são dietas, alimentos puros e impuros, o parto, as doenças que estão cuidadosamente regulamentadas, né? Está no capítulo 11 ao 15, né? Do capítulo 11 até o capítulo 15. Qual é o propósito? O capítulo 16 descreve o dia da expiação. Nesse dia, um sacrifício anual é feito pelo pecado cumulativo de todas as pessoas. Além disso, o povo de Deus deve ser discreto na sua vida pessoal, moral e social, em contraste com as práticas atuais e pagãs ao seu redor. Capítulo 17 ao 22. Temos esse propósito. Um resumo do capítulo 1 ao 17, nós temos um manual de adoração ao Deus Santo, instrução para ofertas, instrução para os sacerdotes, instrução para o povo, instrução para o altar. Do capítulo 18 ao 27, o livro de Levítico ensina o povo a viver em santidade, normas para o povo, lei para os sacerdotes, as festas e as estações, recebendo a bênção de Deus. O tópico, no caso do capítulo 1 ao 17, as instruções para a oferta, Deus ele sempre falava, ele dava a instrução, olha, para você pedir perdão pelos pecados, você vai usar esse animal, falava com os sacerdotes, né, com os levitas e os sacerdotes, e ele ensinava o povo o que eles teriam que trazer para poder oferecer em sacrifício, né? Instrução para os sacerdotes. Tinha os sacerdotes, eles primeiro precisavam pedir perdão pelo pecado dele, né? Eles primeiro tinham que sacrificar por eles, para que eles pudessem depois sacrificar animais pelo povo, né? Então nós vemos que Jesus, ele já uniu essas duas pontas, né? Ele não precisou fazer sacrifício por ele porque ele não tinha pecado, e ele fez esse sacrifício morrendo em nosso lugar, sacrificando pelo povo, né? Então, no Novo Testamento, nós não precisamos mais desse sacrifício, mas nós precisamos entender o Velho Testamento, né? Para a gente poder entender o Novo Testamento, entender onde que nós estamos hoje,
como era grave o pecado, como é grave o pecado, né? Repetindo, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, sacrifícios, né? Sacrifícios e holocausto. Queridos, antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria que você, se você tivesse alguma dúvida, se tivesse alguma pergunta, pode mandar no chat, pode mandar para nós. Nós estaremos à disposição de vocês para poder estar tirando qualquer dúvida, tá? Se eu não souber, eu pergunto para o Roberto aqui. Brincadeira, eu pergunto para os pastores, que tem pessoas que fazem umas perguntas difíceis, né? Então, vocês perguntem, por favor, fale com a gente, tá? Sacrifício / holocausto. Explicação. 5 tipos de sacrifício atendiam os 2 propósitos principais: demonstrar adoração, gratidão e devoção, e expiar a culpa e o pecado. As ofertas de animais indicavam que as pessoas estavam entregando as suas vidas a Deus por meio da vida do animal sacrificado, né? Então, toda vez que a maioria dos sacrifícios, a maioria deles, não digo todos, mas a maioria é por perdão pelo pecado. E quando as pessoas elas ofereciam um sacrifício, né, levavam o animal, eles estavam falando para Deus: olha, Deus, eu estou entregando a minha vida para o Senhor, né, em sacrifício. Mas aí ele colocava o animal. E nós repetindo o que eu falei, Jesus ele fez isso por todos nós e foi rasgado, inclusive, o véu do templo. Nós temos pleno acesso a Deus hoje, por intermédio da morte de Jesus. Importância: os sacrifícios, ou seja, ofertas, serviam para adoração e perdão dos pecados. Através deles, aprendemos sobre o custo do pecado, pois percebemos que não podemos perdoar a nós mesmos. O sistema de Deus diz que uma pessoa precisa ser dada em lugar de outra. No Antigo Testamento, o animal oferecido em lugar da pessoa era uma medida provisória à esperança do sacrifício definitivo de Jesus, que removeria o pecado de todos aqueles o que receberam como Senhor e Salvador. Foi o que eu tinha falado no capítulo, no assunto anterior, né? Aí a gente tem algumas Bíblias, né? Que aqui tem uma foto de uma Bíblia e tem as referências, né? Se você tiver uma Bíblia com referências, uma Bíblia de estudos, você vai ver que tem todas as referências aí falando sobre sacrifício, oferta de paz, oferta de cereal, oferta pelo pecado e oferta pela culpa, né? E aqui está falando todas as especificações para que era cada tipo de sacrifício. Depois eu vou deixar que vocês leiam essa parte, e eu queria falar referente a um culto, né? Todas as igrejas são assim. Existe a entrada na igreja, a oração por perdão, a oração de adoração, depois tem as adorações por intermédio dos músicos, dos louvores, e depois tem a palavra, que Deus usa um homem para falar com a gente, né? E depois tem a interpretação da bênção, e a gente sai abençoado daquele local, da igreja. Todas as igrejas, elas têm praticamente um ritual como acontecia no tabernáculo. Todas as igrejas copiam o que acontecia no Antigo Testamento. No tabernáculo, você entrava, o sacerdote entrava naquele lugar, tinha um altar de sacrifício, ele sacrificava um animal, colocava o sangue dentro de uma bacia, lavava as suas mãos e as suas vestes em uma pia de bronze, depois ele acendia o candelabro, que até hoje nós vemos aqui
nos Estados Unidos, nós vemos tem muito judeu, e nós vemos nos bancos, né, nos locais, um candelabro, né, onde tem 7 velas, e no tabernáculo existia o candelabro, aliás, no tabernáculo existiu também o candelabro, perdão, e também tinha o incenso, tinha a bacia, a mesa dos pães, né? Era todo um ritual como se fosse um culto a Deus, era um culto a Deus. O culto de hoje é tipificado ao que acontecia no tabernáculo. Existe a oração, a adoração, porque antigamente era dessa forma. Hoje, com a vinda de Jesus, nós entramos na presença do Senhor em adoração, com ofertas de sacrifício de louvores, né? Nós louvamos a Deus, cantamos hinos, com instrumentos e tudo. Depois, como se fosse, depois da adoração, que há uma conexão entre o homem e Deus, aí vem a palavra. Aí Deus vem e fala com o povo. E era assim que acontecia no tabernáculo, né? Deus vinha numa nuvem chamada Shekinah, entrava no tabernáculo e falava com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Aí o sumo sacerdote falava com o povo. E é mais ou menos assim, o culto hoje de todas as igrejas é espelhado no que acontecia no Antigo Testamento, tá? Adoração, expiação, havia 7 festas, né, no capítulo 23, que assinalavam os feriados nacionais e religiosos e que costumavam ser celebrados em família. Essas ocasiões ensinam-nos muito sobre adoração a Deus, tanto em celebração como em dedicação silenciosa. Importância, né? As regras de Deus quanto à adoração estabelecem um padrão regular de comunhão com Ele. Ele inclui momentos de celebração e agradecimento, bem como a reverência e consagração à nossa adoração. E consagração. A nossa adoração deveria ser um momento de devoção profunda, né? Pegando aqui um gancho, né? Todas as vezes que nós vamos para a igreja, nós não vamos buscar a Deus. Você não está aqui buscando a Deus, você está aprendendo de Deus. Mas Deus, ele se manifesta na sua vida e você se enche do Espírito Santo quando você está junto com ele. A Bíblia até fala, né, sobre se você quiser me conhecer, entra no seu quarto, em oculto, e em oculto o seu Pai ele vai se revelar a você, né? Então, a reunião da igreja, a reunião dos santos, muitas vezes você chega na igreja, você sente a unção, a presença de Deus, mas Deus ele vem na igreja porque os corações estão preparados. Então, por que nós somos cristãos? Porque cada pessoa leva um pouquinho do Espírito Santo para a igreja. Salmo 1:1 fala sobre a descida do Espírito Santo, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A união dos santos, ela verte um óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba e depois vem para o corpo, ou seja, vai para toda a igreja. Entende? Tem pessoas que já carregam muito a presença do Senhor, tem pregadores, anciões, presbíteros, diáconos, que carregam essa unção. Mas o bom é que toda a igreja chegasse com a unção de Deus, né? Quando a gente entra no nosso quarto, nós estudamos, nós buscamos, e quando nós chegamos no ambiente, nós já chegamos, a presença de Deus está lá. Né? Existem muitos homens avivalistas aí que já carregam, Deus presenteou eles com uma porção muito forte do Espírito Santo, mas seria interessante cada um chegar e cheio do Espírito Santo, né? Quando você entra no culto, você fala, esse culto tá chato, não tá legal, esse homem que vai pregar. O problema não está no pregador, o problema está em mim, está em você. Você chega vazio de Deus.
Então, você pode também estar em um lugar onde está queimando por Jesus, e naquele lugar você também ser contagiado, como uma brasa, né? Você pega uma brasa apagada e coloca no meio das outras que estão acesas, essa brasa ela acende também, entendeu? Só queria abrir essa observação. Cristo cumpre as festas israelitas, né? É a Páscoa, a morte de Cristo, pães asmo, a vida sem pecado de Jesus, né? Que está em 1 Coríntios 5:8, 1 Coríntios 5:7, fala sobre a morte de Cristo. As primícias, ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15:23, Pentecoste, derramamento do Espírito de Cristo, trombetas, reuniões de Israel com Cristo, Mateus 24:31, expiação, sacrifício substitutivo de Cristo, né, que está em Romanos 26, e tabernáculos, descanso e reunião com Cristo, Zacarias 14, do 16 ao 19. Então, todas essas festas, elas são cumpridas em Cristo Jesus. Festa da Páscoa, tudo que aconteceu em Levítico, aconteceu também em Jesus, tá? Saúde, expiação, regras civis acerca da alimentação, doenças e sexo eram ensinadas, né? Inclusive, nós estamos lendo agora em Levítico, capítulo, nós lemos hoje, né, para quem está acompanhando, quem está em dia com a leitura, Levítico 14 e 15 fala sobre a lepra, né, o homem, quando eles pegavam lepra, eles tinham que ficar, eles era tirado como imundo, aí ele precisava, o sacerdote que cuidava dessas questões, né, ele ia lá e olhava se era lepra, se era uma doença de pele, o que era, e se o cara tivesse leproso, ele era considerado como imundo, ele tinha que ficar em um canto separado até ele se curar. E o sacerdote ia lá e conferia se aquele homem foi curado ou não, né? Então, existiam as regras civis que aconteciam no livro de Levítico, né? Doenças, sexos eram ensinados. Nesse princípio físico, muitos princípios espirituais eram sugeridos. Israel tinha de ser diferente das nações vizinhas. Deus estava preservando o seu povo de males e problemas de saúde na comunidade. Qual a importância? Precisamos ser diferentes, moral, espiritualmente, dos ímpios que nos cercam. Os princípios para uma vida saudável são tão importantes hoje quanto nos dias de Moisés. Um ambiente e um corpo saudável tornam o nosso corpo, nosso culto a Deus mais eficiente. É o que eu falei antes disso, né? Se nós estivermos preocupados com a nossa vida espiritual, saudáveis em nossas vidas espirituais, o nosso culto vai ser mais eficiente. Deus vai aceitar melhor o sacrifício, porque no Antigo Testamento, no livro de Levítico, entre Êxodo e Levítico, nós vemos que os sacerdotes, eu estava lendo até esses dias, a Day até falou isso no culto, no último culto que nós tivemos, que o sumo sacerdote ele tinha que entrar com os chocalhos, com as romãs, com os sinos no corpo, porque muitas vezes Deus não se agradava do sacrifício daquele povo. É a mesma coisa de nós entrarmos na igreja sabendo que tem que fazer a coisa certa e nós entramos cheios de pecado. Mas naquela época, Deus ele matava o sacerdote. O sumo sacerdote ele tinha que ser puxado por uma corda, porque ele não estava de acordo com a vontade de Deus. Ele não estava... o sacrifício não tinha subido a Deus como um cheiro suave, tá? Santidade, né? Explicação. Santo significa separado ou consagrado. Deus retirou o seu povo do Egito e agora retirava o Egito do seu povo. Tirava todas as culturas politeístas que eles tinham, né? Ele estava mostrando como trocar o modo de viver e de pensar
egípcio pelos seus caminhos. Importância: cada área da nossa vida precisa ser declarada a Deus. Ele quer absolutamente obediência nas motivações e na prática. Embora não observemos todas as práticas de adoração de Israel, precisamos ter o mesmo espírito de preparo e devoção. Nós precisamos estar nos santificando, precisamos estar sempre, cada dia mais, nos preparando, tirando de nós o pecado. Assim como nós aceitamos a Jesus, nós saímos de um Egito espiritual e entramos em um deserto, passando por um processo de purificação, né? A gente vê que quando há uma conversão na vida da pessoa, a gente vê a mudança na fala. É como ela tivesse saído do Egito. Mas ainda vem muitas coisas, muita carga, né? Mesmo que quando a gente se converte, eu não deixo de gostar de feijoada. Minha alma, minha carne está aqui, né? E vem muitas coisas que, por intermédio da leitura da Bíblia, do estudo da palavra, Deus vai tirando da gente. Ele vai tirando, ele vai nos purificando. Então, nós devemos também, como diz aqui a explicação, né? Deus retirou o seu povo do Egito e retirava o Egito do seu povo. Deus vai tirando, é como se fosse uma ovelha que saiu, se perdeu no meio do mundo, né? E aí foi encontrada pelo seu pastor, e o seu pastor começa a tirar como se diz, os carrapichos, né? Começa a tirar toda aquela sujeira, é um processo, isso não acontece do dia para a noite, existe um processo de santidade, né? A santidade, ela assim, ela vai tendo, Deus vai, cada dia mais vai consagrando você vai consagrando o seu corpo a Deus, consagrando a sua vida a Deus, e Deus ele vai te purificando por intermédio da palavra. O livro de Levítico, conceitos básicos, né? A santidade de Deus, que está em 19:2, o princípio da meditação dos serviços dos sacerdotes, 4:13-16, a pureza do povo da aliança, do 11:45, a remissão do tempo por meio do calendário litúrgico, ano de descanso, ano do jubileu, está em 25, em Levítico 25, o princípio, as festas solenes do Senhor, do 23, do 1 ao 44, o princípio da substituição do rito do sacrifício, 16, 15 e 16, que mostra a substituição do sacrifício do homem, do homem pelo animal. O homem não morreu, o animal morria no lugar dele. O homem não morria, o animal morria no lugar dele. Cumprimento no Antigo Testamento. O sangue expiador dos animais era a sombra dos bens futuros, que mostra lá em Hebreus 10, do 1 ao 12, que fala de Jesus. A chamada do cristão é para que ele seja santo em todas as áreas da sua vida. 1 Pedro 1:15. O grande mandamento de Levítico 19:18 foi confirmado por Jesus em Mateus 22:39, que é o segundo maior mandamento. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus ele pegou todos os mandamentos, resumiu em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo mandamento, o grande mandamento de Levítico 19:18 foi confirmado por Jesus em Mateus 22:39. A aplicação prática. Deus leva a sua santidade muito a sério. Por isso, devemos também. A tendência na igreja pós-moderna é criar Deus em nossa própria imagem, dando-lhe os atributos que gostaríamos que ele tivesse, em vez daqueles que a sua palavra descreve.
queremos trocar, né? Ao invés de a glória ser para Deus, ser para o homem. A santidade absoluta de Deus, o seu esplendor transcendente e a luz inacessível, que está em 1 Timóteo 6,16. São conceitos estranhos para muitos cristãos. Somos chamados a caminhar na luz e repudiar a escuridão em nossas vidas, para que possamos ser agradáveis aos seus olhos, né? E aqui tem um arquivo pessoal. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Levítico 6:13. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo na sua vida. Temos que manter esse fogo sempre aceso. Colocar lenha no fogo do Espírito Santo nos dias de hoje. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levítico 19:11. Quando eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu não vou furtar ele, eu não vou mentir, eu não vou enganar o meu próximo. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Levítico 10:10. Nós temos que analisar todas as coisas que nós formos fazer. Será que Jesus estaria nesse negócio? Isso que eu vou fazer hoje. Será que Jesus estaria nesse negócio ou não? Né? Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Diz a palavra do Senhor, amará o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Queridos, e é isso aí. Nós damos por encerrado aqui a aula de Levítico, né? E a próxima aula nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, né? Eu quero que vocês não percam as aulas. Se você não tiver oportunidade de participar da aula no dia, eu não sei se você já baixou o app, baixou o Telegram, e a aula está lá, né? E nós vamos estar falando na próxima aula sobre oração, a importância da oração. A oração nos dias de hoje é como se fosse um sacrifício, como se fosse um dos rituais da entrada no tabernáculo no Antigo Testamento, né? A oração, em Apocalipse, fala que nós vamos falar sobre a oração. Já estou fazendo uma prévia, né? Um adiantamento, né? E existe uma taça, né? Uma taça que são a oração dos santos, né? Um cálice que são a oração dos santos. E nós vamos falar sobre oração. E tema gostoso, né? Estava conversando com meu amigo Roberto hoje. Ele falou que eu não consigo dormir sem orar. Eu não consigo. Aquilo foi impregnado em minha vida pelos meus pais, né? E eu não consigo dormir sem orar. E a gente estava falando um pouquinho sobre oração. E o próximo tema da próxima semana é oração. Então, vamos orar, vamos aprender sobre oração, tá bom? Eu estou aqui à disposição para que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sei que nós procuramos condensar os assuntos, né? São muitos assuntos e a Bíblia ela é muito extensa, tem muitas partes importantes, mas nós procuramos ressaltar as partes mais relevantes, assim, mas a Bíblia toda ela é relevante, tá? Mas só para a gente poder conectar um livro ao outro, né? Sair conectando Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que são os Pentateucos, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois vai embora. A gente sai conectando e a gente começa a entender a Bíblia de uma forma panorâmica, né?
Eu acho que esse assunto você não iria ouvir em 10 anos de culto, né? Esse assunto que nós passamos bem rápido, fazendo a conexão, falando sobre o sacrifício, falando sobre o tabernáculo, falando sobre a entrada do povo no Egito, falando sobre a vida de José, falando da criação, do tanto que nós estamos estudando. Você não iria ver isso na igreja num tempo tão rápido, né? Então, não desista, tá? Acorde aí seu irmão, que não está participando, dá uma cutucada nele, fala, vamos, gente, vamos caminhar. O povo judeu também, quando eles estavam nessa peregrinação, sempre eles não deixavam ninguém para trás. Eles iam e buscavam, se tinha um doente, se tinha um problema, eles andavam juntos, eles seguravam um na mão do outro e eles andavam, né? Então, cutuque aí o pessoal do grupo, vocês mesmos, falam, pessoal, vamos estudar, vamos buscar, nós damos liberdade para vocês poder estar falando isso com amor, lógico, né? E para você estar cutucando todo mundo, porque é muito bom, né? É muito gostoso nós aprendemos do Senhor. Amém? Vamos orar novamente? Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por essa aula. Nós estamos aprendendo mais da Tua palavra. Ó Deus, nós não queremos abrir o Senhor no meio e falar onde que estão os órgãos, porque quem somos nós? Nós somos tão pequenos, mas a Tua palavra, ela nos ensina que nós temos que examinar as Escrituras, como diz Tiago. Nós erramos porque nós não examinamos as Escrituras. Nós temos que estudar. Sim, a Tua palavra diz isso. Nós temos que estudar. Nós temos que aprender, conhecer a Deus. Porque nós conhecermos só de ouvir falar não é tão... é o mesmo que nós conhecer uma pessoa que, como eu conheço a minha esposa. Eu não conheço ela de ouvir falar, eu conheço ela. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa, um relacionamento de marido com ela. Então, da mesma forma é que o Senhor quer que nós nos relacionamos com o Senhor. Então, ó Pai, abra as nossas mentes, nos ensina, Senhor, que eu apenas sou um instrumento aqui. Eu sei que tem pessoas muito mais capacitadas para ensinar aqui. Então, ó Pai, que cada um aqui possa se colocar à disposição para poder estar aprendendo, para poder estar ensinando, para poder estar falando, compartilhando, porque nós somos um corpo. O que o irmão tem, eu não tenho. E o que eu tenho, o meu irmão não tem. Então, nós estamos aqui para dividir o que nós temos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa aula. Que o seu Espírito Santo venha clarear as nossas mentes. Seu Espírito Santo venha iluminar as nossas mentes, que nós possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe